eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos conversar sobre o verbo to be, que é um dos primeiros conteúdos que a gente aprende quando começa a estudar inglês. Bom, isso acontece porque o verbo to be é um dos mais utilizados na língua inglesa, certo? Então agora vamos acompanhar nos slides as explicações. Bom, na língua inglesa, o verbo to be ele exerce mais de um papel, mais de um significado. Ele pode significar ser ou estar. Vocês estão vendo aí 3 palavrinhas, certo? Ó, am, is e are. Am, is, are. Todas essas 3 palavrinhas são o verbo to be na sua forma presente. E todas elas têm o mesmo significado, que significa ser ou estar. Agora a gente vai aprender como que a gente aplica isso. Para a gente entender como usar e aplicar o verbo to be, a gente precisa conversar sobre os pronomes, que são os subject pronouns. Vamos lá. Os subject pronouns é o que a gente conhece como os pronomes pessoais, aquele eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, sabe quando a gente vai conjugar os verbos? É a mesma coisa no inglês, só que a gente vai chamar de subject pronouns. E são eles o I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele, no masculino, she, que significa ela, feminino, it significa ele, ela, isso, e é usado para coisas, para animais, objetos, tá? Tem o we, que é nós, e o novamente, que significa vocês, e tem o they, que significa eles ou elas. Observem que o you, ele não tem diferença do singular para o plural. Então, se eu falar você, eu estou falando you. Se eu falar vocês, é you também. Ah, mas como que eu vou saber se está no singular ou no plural? Aí a gente vai ter que ver o contexto da frase, tá bom? Então, agora que a gente já viu os subject pronouns, vamos ver a aplicação disso para o verbo to be. Com o subject pronoun I, que significa eu, a gente usa o verbo to be na sua forma am. Então, fica I am. I am. Eu sou, eu estou, certo? I am. Com os pronomes he, she, it, a gente usa is. Então, he is, she is, it is, certo? E com os pronomes you, we e they, então vamos lá. Com o pronome I, eu uso am. Ó, I am. Eu sou, eu estou. I am. Sempre que usar o I, vai usar o am, tá? É a regrinha. E isso no presente, porque nós estamos vendo o verbo to be no presente. Já com os pronomes he, she, it, a gente não usa o am, a gente usa is. Então, he is, she is, it is. Ele é ou está, ela é ou está. Com os pronomes you, we e they, a gente usa are. You are, we are e they are. Eles ou elas são, estão, nós somos, estamos, você está ou vocês são e estão. Então, reparem que, novamente, mesmo a gente falando you no sentido de você ou de vocês, a gente vai usar o verbinho to be are, porque com a palavra you, independente de ser singular ou plural, a gente usa are. Essa regrinha precisa lembrar. Então, vamos só de novo. I am. He, she, it is. You, we, they are. Muito bem. Agora a gente vai ver as frases utilizando o verbo to be. Frases afirmativas. Então, sempre que a gente vê uma frase afirmativa, a gente vai lembrar dessa regra aqui, ó. Na frase afirmativa, ela inicia com pronome, né? O verbo to be, o pronome no caso é o sujeito, né? O pronome ou o sujeito. O verbo to be mais o complemento. Vamos observar as frases afirmativas.
Ó, as frases afirmativas, elas começam com o sujeito ou pronome, né? O verbo to be e depois o complemento. Vamos para os exemplos. I am a teacher. Eu sou professora. Qual é o pronome? I. O verbo to be? Am, porque a gente viu que com I eu uso o quê? Am. Então, I am a teacher. Então, essa é a estrutura de uma frase afirmativa. Pronome, verbo to be, complemento, ponto final. Outro exemplo. She is sick. Ela está doente. Qual é o pronome? She. O verbo to be, is, e o complemento, sick. Mas e se eu quisesse colocar o nome de uma pessoa aí no lugar do she? Eu ia colocar que nome? Um nome feminino, porque she significa ela e pode ser substituído por um nome feminino. Por exemplo, Manuela is sick. She is sick. Manuela is sick, tá? Ela está doente. Manuela está doente. O outro exemplo. They are thirsty. Eles estão com sede. They are thirsty. Então, qual é o pronome? They. Qual é o verbo to be? Are. E o complemento? Thirsty, né? Então, eles ou elas estão com sede, tá bom? Vamos agora observar as frases negativas. Vamos lá para as estruturas para a estrutura da frase negativa. Tem o pronome, né, o sujeito, depois o verbo to be, depois a palavrinha not e depois o complemento. Vamos lá. I am not at home. Eu não estou em casa. Pronome I. Verbo to be am mais a palavrinha not. Então, I am not at home. Fez a frase negativa. A estrutura, né? Pronome, verbo to be, palavrinha not e complemento. I'm not at home. Outro exemplo. You are not hungry. Você não está com fome. You are not hungry. Certo? E depois, ó, we are not friends. Nós não somos amigos. We are not friends. Reparem que a palavrinha not, ela vem sempre depois do verbo to be, tá bom? E observem também que nas traduções, o sentido do verbo to be. Tem o sentido de estar e outro de ser, certo? Porque o verbo to be a gente viu que significa ser ou estar. Vamos observar agora as frases interrogativas. Olha só, a estrutura aqui é diferente. Primeiro vem o verbo to be, depois o pronome ou o sujeito, né? Depois o complemento e por último o ponto de interrogação. Então vamos para os exemplos. Is it a dog? É um cachorro? Olha só, o que veio primeiro? O verbo to be, is. E depois o pronome it. Depois o complemento, a dog. E por último o ponto de interrogação. Outro exemplo. Are they Brazilian? Eles são brasileiros? O que veio primeiro? O verbo to be, are. Depois o pronome they. O complemento, Brazilian. E por último, o ponto de interrogação. Outro exemplo. Is she sick? Ela está doente? O que veio primeiro? O verbo to be, is. Depois o pronome, she. O complemento, sick. E o ponto de interrogação. Observem que sempre na frase interrogativa, o verbo to be vem na frente. Então, quando vocês olharem para a frase, viu que o verbo to be está na frente, vocês já sabem que vai ser uma frase interrogativa e vocês já vão fazer a entonação de quem está perguntando alguma coisa. Porque a gente precisa ficar atento a isso, a entonação de como a gente fala. Se eu falo assim, ó, she is sick, é uma frase afirmativa, entonação afirmativa, she is sick. Agora, se eu pergunto, is she sick, a minha entonação tem que mudar. Certo? Então, né, na hora de fazer pergunta, a gente precisa estar atento a isso também. Então, só lembrando, em frases afirmativas, o que vem na frente? Pronome, depois o verbo to be, depois o complemento. Frases negativas, pronome, verbo to be mais a palavrinha not e o complemento. Frase interrogativa, verbo to be na frente, pronome, complemento e ponto de interrogação.
essa foi a nossa aulinha de hoje sobre verbo to be e os pronomes. Agora você já aprendeu quais são os pronomes, já aprendeu o verbo to be na sua forma do presente. Procurem por atividades na internet. A dúvida que vocês tiverem é só colocar aqui nos comentários, certo? E lembre-se de quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, certo? Até a próxima!